Isso, então agora vamos entrar aqui na parte de pseudocódigo. Essa palavra pode parecer estranha, pode parecer coisa de outro mundo, tá? Mas nada mais é o pseudocódigo, tá? É a linguagem que o algoritmo é feito. Então a gente já viu sobre o que é o algoritmo nas aulas anteriores. Então agora a gente vai aprender a escrever um pseudocódigo, que é a representação do algoritmo na linguagem falada mais próxima do ser humano ali. A gente não está escrevendo ainda em uma linguagem de programação, a gente está escrevendo em pseudocódigo. É uma linguagem que fica intermediária no meio da linguagem falada pelo ser humano e entre a linguagem falada pelo computador, né? Só a gente entende, no caso, o que a gente vai escrever em pseudocódigo, o computador não entende, né? Mas a gente entende para a gente poder depois escrever e passar as instruções para um computador e uma linguagem de programação. Então, a gente vai escrever já pensando, tomando forma, um algoritmo, só que para a gente não escrever em português, senão era um texto, era uma frase, era um texto, seria uma historinha, né? Se a gente fosse escrever uma frase normal. Então a gente precisa escrever um pseudocódigo que é o nosso algoritmo já estruturado, pensando em uma rotina de programação, em uma tarefa. Tá? E o pseudocódigo, ele é o quê? Ele é pensado em obter uma entrada de dados, em processar e ter a saída. Então, a entrada são os dados. Por exemplo, a gente calcular uma média da nota dos bimestres, por exemplo, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? A gente tem a entrada de dados, que são as 4 notas. O processamento, de que forma que é feito? Pego essas 4 notas, somado e dividido por 4. E a saída é o resultado. Então, como que a gente vai escrever isso em pseudocódigo? A gente não vai escrever um texto, uma historinha. Então, essa forma de a gente escrever parecida com uma programação, só que mais próximo do nosso português falado, do que o ser humano entende, lendo, ele é o pseudocódigo. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pseudocódigo. Vamos escrever, a gente já vai começar aqui na prática, certo? Vamos pegar aqui o exemplo mais clássico, que eu tenho aqui um pseudocódigo, que é da média final. O que é a minha média final? É o quê? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tá? Tudo isso primeiro é somado, né? Primeiro, lembra da matemática lá? A gente primeiro soma, o que está entre parênteses aqui é o que vai ser executado por primeiro. Primeiro soma e depois divide por 4. A gente vai ter um resultado. Tá? Agora vamos melhorar aqui esse pseudocódigo. Tá? Vamos melhorar isso daqui. Vamos mover aqui para baixo, vamos cair aqui na linha de baixo. Tá? Então a gente tem aqui o quê? Vamos escrever esse pseudocódigo. Receba a nota 1, que é o primeiro passo. Receba a nota 2. Receba a nota 3. Receba a nota 4. Tá? Isso aqui são os dados de entrada. Esses são os dados de entrada. Então, a gente tem aqui a entrada. A gente definiu o que é a entrada do nosso pseudocódigo. Agora, a gente tem o que? O processamento. Qual que é o processamento? Somar as notas e dividir por 4. Então, aqui tem o processamento. Tá? E qual que é a nossa saída? Mostra o resultado da divisão. Tá? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo aqui do que seria um pseudocódigo mais básico mesmo. Tipo assim, mais básico mesmo. Tá? A gente pode
subir um nível a mais, e já melhorar esse pseudocódigo, já levando para o lado de programação. Então, eu vou dar um espaço aqui, tá? Eu vou colocar uma linha para a gente dividir, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou declarar aqui uma variável, que seria uma variável, a gente vai ver mais para frente ainda, mas a variável, imagina como se fosse uma caixa que tem um valor dentro dele. Então, eu vou ter aqui uma var, que seria a variável. Então, eu vou ter aqui nota 1. Aí, eu vou ter que separar as variáveis. Ó, nota 2. Nota 3. Nota 4. Aí, na programação, em Java, sempre termina com ponto e vírgula. Então, a gente tem aqui a declaração do que seria as nossas notas. Tá? Agora, a gente precisa definir as entradas dela. As entradas. Tá? Então, as entradas aqui, ó, é nota 10. Aqui a nota 2 é 20. Nota 3 aqui é 30. E nota 4, 80. Essas são as notas. Tá? Aí eu vou ter uma var que é o resultado. Essa variável vai cair o resultado. Nesse momento, ela é igual a 0. Fechei. Fechei aqui. Ela é igual a 0. Agora a gente vai o quê? Efetuar essa nossa soma. Então a gente vai pegar aqui. A gente não precisa mais declarar o var aqui. A gente só usa a nossa variável. Ó, resultado, tá? Vai ser igual ao quê? N1 mais N2 mais N3 mais o N4. Tá? Soma tudo isso, então a gente precisa do parênteses, soma e divide o quê? Pelos 4. Então daí a gente vai ter aqui que a nossa saída vai ser igual à variável resultado. Qual que é o resultado, né, na verdade? Tá? Então a gente, em um programa, no caso, em um sistema, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar a calculadora. Vou pegar aqui a calculadora, deixa eu só diminuir, eu tenho 2 monitores aqui, tá, gente? Tá? Então, ó, por exemplo, 10 mais 20 mais 30 mais 80, ó, dividido por 4, 35. Então, aqui o nosso resultado, se fosse no software, ó, o resultado seria igual a 35. Tá? Então, a gente está escrevemos aqui um pseudocódigo. Isso aqui também a gente tem aqui também um pseudocódigo também. Tá? Isso daqui, lá na frente, ele vai refletir exatamente a nossa programação. Vocês vão ver como que isso daqui vai ficar igualzinho escrito em Java. Claro que daí vai mudar algumas coisas, vão mudar as variáveis, tipos, a gente vai aprender daí a colocar isso em Java, mas isso lá na frente, depois que a gente começar a aprender a parte do Java mesmo. Então, mas um pseudocódigo é a forma de você analisar, de você estruturar. Você viu que eu fiz a mesma coisa aqui de 2 formas. O primeiro nível mais básico, que já é escrito aqui num português falado mais próximo do ser humano, que é um pseudocódigo, que é a estrutura desse algoritmo. A gente está escrevendo esse algoritmo aqui em pseudocódigo de média final. Então, a gente tem as entradas de dados, processamento e a saída. E aqui a gente já escreveu em um nível mais programático, né? Então, a gente tem aqui já, por exemplo, variáveis representando. É bem parecido com aquela matemática que a gente vê no colégio. Então, a gente tem a representação da nota 1, 2, 3, 4. A gente vai ter o quê? Um valor que vai carregar o resultado. E a gente vai somar as notas, vamos dividir por 4 e vamos dar a saída aqui ao resultado. Nesse caso aqui é o 35, tá bom? Então, a gente tem 2 formas representadas que é um pseudocódigo, o nível mais falado pelo ser humano, e aqui já é um nível mais matemático, já levando mais para o lado da programação. Mas essas 2 formas aqui são uma forma de algoritmo, tá?
em cima desse pensamento, a gente passa isso para um código de programação. A partir do momento que a gente passa isso para uma linguagem de programação, pode ser Java, PHP, C#, JavaScript, qualquer coisa, a gente já obtém o resultado, a gente consegue executar. Se a gente colocar dessa forma aqui, falar para o computador, ó, executa dessa forma aqui, esse texto, ele não sabe o que a gente quer. Dessa forma que ele também não sabe o que a gente quer. Então, essa é a forma da gente aprender a lógica do algoritmo, a sequência lógica e o pseudocódigo, ele já o mais próximo da linguagem de programação é o pseudocódigo, porque você já começa a estruturar. Mesmo estruturando aqui em palavras em português ou então em expressões matemáticas, você já consegue saber, começa a visualizar lá na frente a sequência do que é programar em uma linguagem de programação, tá? Então, assim, essa parte aqui do pseudocódigo foi bem facinho, exemplo clássico mesmo do pseudocódigo, tá? Que eu mostrei aqui de duas formas diferentes. Um exemplo mais básico, falando português, né? Falando mais próximo para quem nunca viu uma linguagem de programação. Isso daqui é a forma mais fácil de entender. E aqui um exemplo mais puxado, um nível mais acima, que é da parte da parte da matemática já, que é o mais próximo que a gente já consegue chegar de uma linguagem de programação. A partir desse nível aqui, para realmente funcionar, rodar, o computador dar o resultado para a gente já escreveria em Java em umas próximas aulas na frente do nosso curso, tá bom? Então essa aula aqui, espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui de pseudocódigo, tá? Que é a forma que a gente escreve um algoritmo, a forma que a gente escreve ele é o pseudocódigo, tá bom?